Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 101. Salmos 101. Aleluia. Esta noite nós vamos meditar sobre o tema decisões. Vamos estar ministrando sobre decisões. Amém? Todos abriram no Salmo de número 101? Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Eterno. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante de meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse lhe servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Feche teus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Pai celestial, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor. Ah, meu Deus, como é bom, Pai, poder estar diante de ti, Senhor. Como é bom poder, Senhor, adorar ao Senhor, Pai, declarar palavras a Deus de amor, de carinho, de gratidão, Senhor. Como é bom proclamar os teus feitos, ó Pai. Como é bom estar junto com o teu povo, com a tua igreja, Senhor, adorando e agradecendo o teu nome, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por toda a obra que o Senhor está realizando em nosso meio, e te agradecemos também, Senhor, pela tua palavra, Senhor, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é alimento, que é sustento, que é fortaleza para as nossas vidas, e te pedimos, Senhor, fala conosco agora. Senhor Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, Pai, aos nossos corações, a tua igreja, fala, Senhor. Meu Deus, eis-me aqui, Senhor, eu me rendo, eu me sujeito ao teu senhorio, ao teu pastoreio, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme tu quiseres, ó Deus e Pai. Senhor, não deixa nada, Senhor, atrapalhar a obra do Senhor em nosso meio, Pai. Que seja repreendido em nome de Jesus Cristo todo espírito de distração, Senhor. Seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, toda a obra de interferência das trevas, ó Deus, e que a tua glória, Senhor, somente a tua glória, Senhor, se manifeste em nosso meio. Nós oramos e desde já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós, como já dissemos, vamos estar falando sobre decisões. É tremendo porque tudo que nós fazemos, tudo que é resultado das nossas ações, sejam elas ações boas, ações ruins, ações assertivas, ações onde nós erramos, tudo isso é resultado de decisões que nós tomamos, seja elas decisões que foram dirigidas pelo Senhor, ou decisões nossas mesmo, pela nossa própria desobediência, pela nossa arrogância, enfim, todas as decisões vão gerar resultados. E ninguém gosta de ter resultado negativo, não é verdade? Quem gosta de ter resultado negativo nos seus projetos? Ninguém. Todo
fazer algo e quer fazer algo com sucesso, quer fazer algo para que dê certo, quer fazer algo para que tenha a alegria. E o texto que nós lemos aqui, o Salmo 101, é o salmo que vai mostrar um momento onde Davi estava sendo coroado. Quando Davi, então, ele sobe ao trono, ele é coroado, ele é elegido ali, o rei de Israel. E aí, então, diante dessa situação, então, Davi, ele expõe tudo que estava dentro do seu coração, todas as suas decisões, todos os seus posicionamentos que ele teria diante de Deus, ele expõe aqui diante desse salmo. E é tremendo porque, não é à toa que Davi foi um grande rei, não é à toa que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, não é à toa que Davi não perdeu nenhuma batalha, porque sempre ele colocava Deus na frente, O momento em que Davi não colocou Deus na frente, como foi ministrado na semana passada, foi aquele momento em que ele teve um caso, com Betseba, e ali nós vemos ali o que aconteceu com a vida dele. Ele teve mau sucesso. Uma outra ocasião, quando Davi levanta o censo, também por ousadia, por arrogância dele, também teve mau sucesso. Mas nas demais coisas nós vemos sempre este homem de Deus tendo sucesso naquilo que ele fazia. Por quê? Porque as suas decisões estavam somente em Deus, pautadas em Deus. E para mim e para você, para nós nesta noite, nós temos aqui, amados, nós temos aqui então como eu posso dizer, uma cartilha, nós temos aqui uma bússola, uma receita, nós temos aqui passos a passos, de decisões que nos levam a ter vitória, decisões que nos levam mais próximos de Deus, decisões que vão nos abençoar na nossa família, de decisões que vão abençoar, os nossos projetos, a nossa vida secular, em tudo. Em tudo nós temos que tomar a decisão certa, em tudo nós precisamos estar decididos de forma correta, para que nós possamos então nesta terra, estarmos vivendo de uma forma que não somente agrada a Deus, mas também uma vida aonde nós podemos falar: eu venci, eu superei, eu consegui chegar a realizar os meus sonhos, porque o Senhor me abençoou. Então nós vamos ver aqui 6 decisões que Davi ele tomou aqui nesse salmo, que ele declara com as suas palavras aqui nesse salmo. E se eu e você, se nós também tomarmos essa decisão, e se nós também fizermos de forma correta, com certeza, nós seremos ainda muito mais vitoriosos, porque nós já somos, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Rei. Amém, queridos? Estão entendendo? Então diga: decisão, é tudo que fará a diferença na minha vida. Amém? Primeira decisão de Davi, nós vemos lá no versículo de número 1, onde ele fala: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. A primeira decisão, a primeira expressão, o primeiro posicionamento de Davi foi de ser o quê? Um adorador. De ser um adorador na presença de Deus. Queridos, tem muitas pessoas que não têm sido um adorador na presença de Deus. Tem muitas pessoas que só querem adorar a Deus, só querem glorificar o nome de Deus se as coisas estiverem dando certo na vida delas. Se as coisas estiverem indo conforme ela quer que vá, ela adora a Deus, a glória a Deus. Mas se as coisas não vão bem, se as coisas não estão indo como ela quer, não dá glória a Deus, não glorifica a Deus, murmura, fica ali lançando palavras negativas. Mas, queridos, adorar ao Senhor, nosso Deus, tem que ser algo que nós fazemos todos os dias, continuamente, independente das coisas que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela não muda, ela é imutável. Não é o que você e eu estamos vivendo que vai
Não é fácil, mas quando nós decidimos dentro de nós, eu serei um adorador, eu serei alguém que dá glória a Deus, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, independente das minhas provas, das minhas lutas, das minhas tristezas, eu vou glorificar e agradecer o nome do Senhor, porque se existe algo que não muda, é a sua bondade, é a sua fidelidade, é a sua misericórdia. Não existe nada que nos impeça de dar glória a Deus, a não ser a mim, eu e você. Sabe qual é o impedimento de dar glória a Deus na tua vida? Você é o seu impedimento. Não há outra coisa que te impeça de dar glória a Deus. O diabo não pode te impedir de dar glória a Deus. As circunstâncias não podem nos impedir de dar glória a Deus, a não ser nós mesmos. O Senhor é bom em todo tempo, Deus Ele é bom, Deus Ele é maravilhoso, sabe? E quando eu estava buscando do Senhor, e o Senhor estava ministrando essa palavra, e aí Ele fez me lembrar de algo tremendo, que me emocionou muito, porque sabe qual foi uma das últimas palavras que o pastor Walter ele disse? Quando ele estava lá na UTI, ele se sentiu entubado, estava com a máscara de oxigênio, e ali então nós íamos visitar ele, né? Aí a apóstola Teresa gostava de ficar cantando com ele, sabe? E a última das palavras que eu ouvi, ele dizendo: Deus é bom. Com a máscara sem conseguir quase falar direito, ele estava dizendo: Deus é bom. Ele estava cantando, ele estava falando, ele estava dizendo: Deus é bom. E o Senhor Espírito Santo me fez me lembrar disso, me fez me lembrar das últimas palavras, né, que eu ouvi meu pai em vida falando naquele momento que ele estava ali, né, naquela UTI, ali totalmente fragilizado, sabe, dizendo o quanto Deus é bom. E isso é tremendo. Isso tem que ser, sabe, algo que deve edificar e fortalecer a nossa fé, porque não existe nada, queridos irmãos, não existe nada nesta terra, além de nós, que possa ser impedimento de glorificar e agradecer o nome do Senhor. Então, por isso, este homem, ele faz, né, essa primeira declaração, sabe, que ele iria louvar, cantar ao Senhor e agradecer o nome do Senhor, porque o Senhor ele é bom, porque o Senhor ele é justo, porque o Senhor ele é misericordioso. E muitas vezes nós ficamos, né? Ficamos colocando Deus como refém. Vou dar glória a Deus quando estiver tudo bem. Quando eu me sentir bem, eu vou dar glória a Deus. Não, tem que dar glória a Deus em todos os momentos. Em todas as horas nós temos que dar glória a Deus, sabe? E o mais fundo da palavra do Senhor, Deus ele me fala algo que foi tremendo a respeito desta questão, que existem vários tipos de pessoas que querem adorar a Deus, mas nem todos conseguem adorar o Eterno em espírito e verdade. Mauro, coloca para mim João, o Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 4, verso 9. Depois nós vamos ler do verso 20 até o verso 24. Amém? Se você não encontrou, pode acompanhar aqui conosco aqui na tela. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora põe do verso 20 até o verso 24, por favor. Olha lá. Nossos pais adoraram no mesmo monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, aqui nós temos muitas lições a respeito da questão da adoração. Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, e ali num bate-papo com ela, né, ele traz uma revelação a respeito dessa questão. E é interessante que nós vemos em primeiro lugar, ali então, um conflito. A mulher pergunta para Jesus: mas espera aí, você é judeu e está conversando comigo? Você é um judeu. E aí a Bíblia deixa frisando que os judeus e os samaritanos não se davam. Como é que pode alguém adorar a Deus com conflitos? Como podemos ser um adorador a Deus se nós temos rixas? Como que alguém vai adorar a Deus se ela guarda rancor no seu coração? Como alguém vai adorar a Deus se ela não libera perdão? Como alguém vai adorar a Deus se ela está, sabe, em brigas, em conflitos, se ela está em discussões, se ela está vivendo, sabe, em tantas rixas? Não se pode adorar a Deus desse jeito. Não se adora a Deus com rixas, não se adora a Deus com rancores, não se adora a Deus com, sabe, falta de perdão, não se adora a Deus desse jeito. Deus não aceita a adoração que é feita através de rixas, com conflitos internos. Deus não aceita, a adoração não sobe ao trono da glória de Deus. E aí nós vemos também que aquela mulher vira para Jesus e fala assim: olha, os nossos pais adoravam aqui, ó, nesse monte. Era aqui que os nossos pais vinham adorar a Deus. Vocês falam que era em Jerusalém, mas era aqui, ó. Adoradores presos aos costumes. Não se adora a Deus presos a costumes, a heranças recebidas. E não estou dizendo uma herança espiritual de bens, não, mas uma herança que vem carregada de rixas do passado também. Não se adora a Deus desse jeito, presos, acorrentados a costumes. Também não sobe diante de Deus. E aí Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, vocês estão adorando o que vocês não sabem. Por que a gente pode adorar na ignorância? Adorar o que não sabe. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Vão na onda dos outros, estão indo nas modinhas, estão indo aí, sabe, nas modinhas e não sabem de que forma estão adorando a Deus. Tem tantos, hoje nós, se olharmos do nosso meio, tem tantas, né, músicas gospel aí, que estão cheias de heresias, cheios, sabe, de erros doutrinários e teológicos, vários louvores que tiram Jesus do centro e colocam o homem no centro, sabe, e as pessoas estão indo e repetem como papagaio e nem sabem o que estão fazendo, são adoradores ignorantes. Jesus falou: vocês adoram o que vocês não sabem, vocês estão fazendo algo que vocês não sabem. E as pessoas: não, Deus recebe, Deus sabe. Não, Deus não aceita fogo estranho, Deus não aceita adoração estranha, não. E aí nós vemos aí Jesus dizendo assim: olha, nós adoramos
porque nós conhecemos uma adoração consciente, mas mesmo assim, ainda Jesus diz: olha, mas não é essa a verdadeira adoração. E aí ele explica que vai vir a hora, e essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, que a adoração ela é livre, a adoração não está presa, a adoração não é ignorante, a adoração ela não tem conflitos, a adoração ela precisa ser verdadeira. E de que forma se adora a Deus? Pelo Espírito. É no Espírito, e a nossa vida tem que ser uma adoração a Deus, não só se limita a cantar louvores ao Senhor, não, a adoração é tudo o que nós fazemos, é a nossa vida, desde o momento que nós levantamos até a hora que vamos nos deitar. A nossa vida precisa ser uma adoração ao Senhor, as nossas palavras, sabe, as intenções do nosso coração, as nossas decisões, e elas precisam ser genuínas. E de que forma a nossa oração é genuína? Jesus diz: é Espírito e é verdade, porque Deus é Espírito, Deus não é tradição, Deus não é rixa, sabe? Deus não é ignorância, não. Os verdadeiros adoradores têm que adorar ao Pai em espírito e em verdade. E nós vemos aqui então, né, a primeira decisão, o primeiro ato, sabe, o primeiro posicionamento deste homem, né, de Davi, é de ser um adorador. Ele fala: Senhor, eu vou, Senhor, declarar a tua bondade, vou declarar a tua misericórdia, vou declarar, Senhor, o teu juízo, Senhor, porque, Senhor, temos que ser um adorador, mas não qualquer adorador. Não qualquer tipo de adorador. Deus conhece o meu coração, é verdade. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso intento, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, mas nós temos que nos esforçar para estarmos adorando ao Senhor da maneira como Ele deve ser adorado, da maneira como Ele deve ser glorificado, em espírito e em verdade. E quantos de nós, sabe, somos adoradores preguiçosos, quantos de nós somos adoradores, sabe, sem reverência, sem temor de Deus. Muitas vezes nos comportamos lá como aqueles dois filhos de Arão que trouxeram fogo estranho diante do Senhor e foram fulminados. Achavam que podiam trazer qualquer tipo de fogo na presença de Deus. Não, Deus não aceita qualquer fogo, não. Muitas vezes queremos ser como aquele rei de Israel que pegou esse ensaio lá e falou: eu vou, né, oferecer dádivas ao Senhor, e Deus não rejeitou, instantaneamente a lepra, sabe, saiu no meio da sua testa. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus, Ele quer que eu e você venhamos aprender todos os dias a adorá-lo em espírito e em verdade. Nós temos que decidir isso dentro de nós e se posicionar: não, eu vou adorar o meu Deus, sim, em espírito, eu vou adorar o Senhor meu Deus em verdade. Não vou ficar preso. Tem tanta gente presa em tantas coisas, que se escandalizam com tantas coisas, sabe? A gente veste uma roupagem, sabe, de religiosidade, e uma roupagem de religiosidade não agrada ao Senhor. Se agradasse o Senhor, né, Jesus teria ali recebido os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, teria recebido toda aquela turma, mas Jesus não os recebeu, porque eles viviam debaixo de uma roupagem de religiosidade. A adoração, ela tem que vir no mais fundo do nosso ser e dar glória a Deus, independente de tudo que estamos passando ou vivendo. Segundo posicionamento, a segunda decisão que nós vemos Davi tomando aqui e apresentando diante de Deus, está lá no versículo de número 2, né? Salmo 101, 2, a primeira parte ele fala assim: cortar-me-ei com
com inteligência no caminho reto, no caminho da perfeição. Vou me portar com inteligência no caminho da retidão. Está falando a respeito do caráter, está falando a respeito, sabe, de posicionamento de caráter. Nós precisamos aprender, queridos, que nós temos que ser transformados. Não é uma tarefa fácil, claro que não. Só que nós precisamos pôr por terra muitas coisas que estão dentro de nós. E uma delas é aquela que nós sempre pensa: ah, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Não! Nós estamos em mudança, em transformação. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então por que não muda o nosso velho caráter, as nossas falhas? Por que não se abrir para Deus arrancar aquilo, sabe, que está fazendo mal a nós? Se somos novas criaturas, se as coisas velhas já passaram, então nós temos que pôr por terra coisas que estão dentro de nós. E muitas delas é essa, sabe, dureza de coração, e não queremos ser mudados. Eu sou assim, eu nasci assim, já tenho sei quantos anos assim desse jeito, e daí qual o problema? Deus é um Deus de transformação, Ele muda, Ele nos transforma. A Bíblia fala que nós estamos em constante transformação, até na glória nós estaremos em transformação, sabe, mudando, sabe, ali as nossas atitudes, mudando o nosso caráter. Nós precisamos nos abrir para Deus, para que possa haver mudanças dentro de nós, no nosso temperamento. Sabe, para que o Senhor Espírito Santo Ele venha trazer, sabe, em nós o que é de melhor dentro de nós. O que é de melhor dentro de mim, de você. Deus, Ele quer trazer à tona. Deus, Ele quer aperfeiçoar aquilo que há de bom, de melhor dentro de nós. Nós precisamos aprender. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos continuar a escorregar nas mesmas coisas, continuar a escorregar nos mesmos pecados. E vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai achar aquilo normal. A gente vai achar que esse tipo de deficiência que há em nós, esse tipo de falha, de pecado em nós, vamos começar a achar que é normal. Eu sempre caio nisso, eu sempre escorrego nisso, eu sempre, não vigio e estou sempre ali. Aquele mesmo erro, aquele mesmo pecado, aquela mesma coisa. Aí você começa a colocar dentro de você o quê? Aquele pensamento, deixa pra lá. Deus sabe, acho que Jesus nem liga mais. Não, Jesus ele liga assim. Jesus é justamente ali que Ele quer mudar eu e você. É justamente ali que Jesus quer pegar eu e você e nos fortalecer. Só que enquanto nós não tivermos consciência disso, enquanto nós não nos posicionarmos a respeito disso, enquanto eu e você, meu irmão e minha irmã, não tomarmos a decisão de mudar nesta parte, nós vamos continuar nesse mesmo ciclo vicioso. E Davi então ele fala: eu vou me portar com inteligência no caminho reto. E aonde encontramos essa inteligência? Na palavra do Senhor, no Espírito do Senhor. A Bíblia fala: se você está precisando de sabedoria, peça a Deus, Deus vai dar. Sabe, temos que nos esforçar para que nós possamos então, sabe, nos portar com inteligência no caminho da retidão. Hoje, você encontra em todo lugar coach disso, coach daquilo, isso, aquilo outro, todo mundo ensinando um monte de coisa. Você vai lá na inteligência artificial e você faz um comando lá: faça lá um e-book para mim sobre tal coisa, assim, na hora vem lá. E aí você posta na internet lá, a pessoa até vende aquele e-book lá, e ela coloca lá assim, especialista
Mas o maior professor é o Senhor Espírito Santo, que glorifica Jesus, que nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, sabe? Que pega a palavra que Ele inspirou através dos séculos, através dos milênios, dos seus profetas, e revela a nós e ensina a nós. Sabe, as pessoas estão procurando coach em todo lugar, mas não procura, sabe, o verdadeiro, que é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Sabe, Jesus, como foi lido aqui no começo, né, o Orlando leu aqui, Jesus falou: vou para o Pai, mas vou deixar para vocês um Consolador. Da mesma forma que Jesus protegia e ensinava os seus apóstolos, sabe, o Espírito de Deus nos protege e nos ensina também do mesmo jeito. Então nós temos que tomar essa decisão firme dentro de nós, de nos portar com inteligência, para que o Senhor possa moldar o nosso caráter, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Em terceiro lugar, aqui no finalzinho, quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Um bom testemunho dentro de casa. A primeira obra que nós recebemos, a primeira missão do cristão é a sua casa, é a sua família, o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Nós temos que aprender, os varões a ser bons sacerdotes na sua casa. Os homens têm que aprender a ser um sacerdote de honra, um sacerdote que protege, que ama a família, assim como Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida em favor dela. As mulheres têm que ser as mulheres sábias, que sabem edificar a sua casa. Os filhos têm que ser aqueles que sabem honrar o seu pai e a sua mãe. Os pais têm que ser aqueles que sabem que não levanta a ira dos seus filhos. Todos nós, dentro da nossa casa, como homem e mulher de Deus, nós temos uma incumbência, nós temos uma tarefa. Sabe, a Bíblia fala que a mulher que tem um marido descrente ganha ele para Jesus sem palavras, com as suas atitudes de uma mulher santa. Assim também o homem ganha a sua mulher para Cristo, se ela é de Cristo, também com as suas atitudes, os filhos, os pais, os filhos, através de um testemunho, através de uma vida transformada, de exemplo. Então ali esse homem fala assim: andarei em minha casa com um coração sincero. Eu não vou ser uma pessoa na igreja, no meio dos irmãos, e uma outra pessoa dentro da minha casa. Não. Dentro do nosso lar nós temos que ser o mesmo homem, a mesma mulher que se apresenta na casa do Senhor para adorar e agradecer o nome de Deus. Temos que ser a mesma pessoa, sabe, que está aqui para glorificar, para buscar. Dentro do nosso lar nós temos que ser testemunhas vivas de Jesus, do amor de Jesus. Mas todo mundo na minha casa é crente. Melhor ainda, a casa tem que ser uma bênção maravilhosa, uma bênção tremenda. Tem que ser um lugar maravilhoso, um lugar gostoso, Então nós temos que aprender a tomar essa decisão de dentro, de nos portar com inteligência e de andar em sinceridade em nossos lares, para que ali então o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Sabe, quando nós vemos as pessoas falando assim: você não conhece fulano, aqui na igreja na coisa, mas dentro de casa é demônio, não sei o que lá, fala palavrão, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Que testemunho é esse? A gente fica até sem graça, da sua igreja. O fulano da sua igreja, desse jeito, vai de Jesus, Que testemunho, mau testemunho, como se, Jesus estivesse fazendo lá uma pessoa daquele jeito, Jesus gostasse da pessoa daquele jeito. Não, Jesus não gosta disso, não. Agora, quando você vai falar assim: fulano lá é uma bênção, é verdade.
Jesus só transformou a vida dele, é uma bênção, dentro de casa, uma bênção, tudo lá. Glória a Deus, eu vou visitar a sua igreja lá. Né? Eu vou buscar Jesus, porque eu vejo transformação. Agora, quando não há transformação, o que acontece? Nós, na nossa atitude, fazemos o quê? Blasfemamos o nome de Jesus Cristo, porque a pessoa ela vai se basear, né? Toda a nossa comunidade através de nós, do nosso testemunho. Em quarto lugar, versículo 3 e 4, não porém coisas más diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. O coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Né? Quarta decisão, posicionamento: se santificar, se separar para Deus. Não quer conversa com que é coisa errada, não quer conversa com homem mal, com gente má, sabe? Eu não quero estar no meio dessas pessoas, não, porque o meu negócio é com Jesus. Sabe, nós temos que tomar essa decisão de nos apartar daquilo que é errado e se santificar ao Senhor, se dedicar a Deus, amar ao Senhor, porque senão o que acontece? Nós vamos estar pecando por associação, estamos juntos lá, ou nós vamos num lugar para que esse lugar seja transformado, ou não vamos. Você está numa roda de pessoas ali, aquela roda precisa ser transformada pela tua vida. Agora você vai numa roda de pessoas que estão ali falando palavrão, que estão fazendo um monte de coisa errada lá, e você lá participando. Que luz nós estamos sendo? Que sal nós estamos sendo? Nós estamos partilhando da roda dos escarnecedores, mas quando nós chegamos num lugar e esse lugar é transformado, nós estamos sendo luz, nós estamos sendo sal, nós estamos levando o bom perfume de Cristo Jesus àquelas pessoas vão ser transformadas, vão ser mudadas. Por quê? Porque a glória que está na tua vida vai prevalecer ali. Desta forma há uma transformação, mas quando não tem, irmãos, nós temos que aprender. Então Davi ele fala: não vou pôr coisas más diante dos meus olhos. A Bíblia fala que os olhos são o quê? A candeia do corpo. O que Jesus nos ensina? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, vai ter o quê? Trevas. E ele fala: eu não vou colocar diante de mim, sabe, a escuridão. Eu não vou, sabe, aceitar a obra daqueles que se desviam. Isso não vai se apegar a mim. Não pode se apegar em mim, porque o que tem que se pegar a mim, a você, qual que é? É o perfume de Cristo, é o amor de Cristo, é a glória de Cristo. A Bíblia, o que ela fala para mim e para você? Fugir da aparência do mal. A Bíblia não fala para a gente enfrentar o mal, para a gente ficar lá, né? O que será que vai acontecer? Não, ela manda fugir. Por que ela manda fugir? Porque é muito fácil cair no pecado, é muito fácil se contaminar, é muito fácil sujar as nossas vestes. As nossas vestes, elas foram purificadas com o sangue do Senhor Jesus. Ela foi purificada por um alto preço. E todas as vezes que nós sujamos as nossas vestes, nós estamos escarnecendo do Senhor Jesus. Nós estamos com as nossas atitudes, sabe, não dando nenhuma bola ao penoso trabalho do Senhor naquela cruz. Por isso que a Bíblia fala: foge da aparência do mal, não se contamine, não seja conivente com o mal. Coloca o verso 5, Paulo, por favor. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Ele está dizendo, né, que ele tomou uma decisão, uma atitude de não ser conivente com o mal, de não suportar, sabe? Nós não podemos ser coniventes. Quantas pessoas estão sendo coniventes com o que é mal?
Já parou para pensar que muitas vezes nós estamos sendo coniventes com coisas erradas? Por uma ideologia, por alguma coisa, por partidos políticos, até mesmo por questões de esporte, futebol, seja o que for. Não podemos ser coniventes com as obras das trevas. Tudo que é da treva, nós temos que o quê? Nós temos que, sabe, odiar, nós não podemos suportar aquilo que é das trevas. Sabe o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 11? Abra aí a sua Bíblia aí, Efésios 5, 11. Aqui na tela, vamos ler tudo. Aqui, ó. E não, repita comigo, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenadas. E que a Bíblia está dizendo, não comuniqueis, não tenham comunhão. Não se contamine com elas, não seja conivente com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Nós temos que ser sábios nesta terra, irmãos. Estamos vivendo, sabe, constantemente em muitos obstáculos, em muitas armadilhas. O diabo não vê a hora da gente, sabe, escorregar alguma coisa para subir diante de Deus e nos acusar. Ele constantemente quer acusar a mim e a você por algum deslize que nós cometemos, por alguma coisa, sabe, que nós deixamos passar. E a Bíblia é clara que a gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente não se comunique, que a gente não tenha comunhão, sabe, que a gente não participe de coisas, sabe, que são infrutuosas das trevas. Por isso que Jesus fala, olha, você tem que vigiar e orar, orar e vigiar. Por isso que a Bíblia ela constantemente está dizendo a mim e a você que nós devemos tomar cuidado, sabe, aonde nós estamos andando, sabe, o que sai da nossa boca, o que nós estamos pensando, sabe, aonde nós estamos nos envolvendo. Nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos num mundo onde Satanás está aí fazendo um monte de bagunça. Sabe, ao seu bel prazer está aí, dominando as nações, os líderes das nações. Nós vemos tantas fomes, tantas guerras, nós vemos tantas, sabe, países ricos, sabe, e o povo passando fome, e tantas coisas acontecendo, e nós somos bombardeados com tantas e tantas coisas. E nós temos que aprender a vigiar, nós temos que aprender, sabe, a estarmos, sabe, de uma forma aonde não vamos ser contaminados com esse tipo de coisas, a não ser coniventes com o mal. Tem pessoa que está torcendo para o outro não sabe se dá mal, porque não gosta da pessoa. Sabe, tem gente que está fazendo tanta coisa errada, menos agir e pensar como cristão. A Bíblia ela fala uma coisa para nós. Ela fala que nós temos que aprender a orar, né? A orar por todos, principalmente aqueles que estão em iminência, aqueles que estão revestidos de autoridade, para que a nossa vida ela seja uma vida boa, né, sobre esta terra. E tem pessoas que, porque não gostam de fulano, ciclano, eu não vou orar. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar, independente se você gosta ou não gosta. Pedir a bênção de Deus. Se eu orar, eu vou orar para acontecer alguma coisa ruim. Não, isso não é oração. Isso não é coisa de Deus. O homem e a mulher de Deus têm que aprender a viver de acordo com a palavra do Senhor e fazer as coisas que agradam ao Senhor.
E deixa a ira e a justiça, que Deus ele vai, é dele, não é sua, não é minha. A Bíblia fala o que para mim e para você? Deixa a ira de lado, porque a mim pertence a vingança, diz ao Senhor. E as pessoas querem se vingar, as pessoas querem fazer isso, querem fazer aquilo, e as pessoas não estão fugindo da aparência do mal, as pessoas estão concordando com o mal, as pessoas estão fazendo o trabalho do diabo, estão se degladiando. Isso não vem de Deus, isso não é a vontade de Deus. Nós temos que nos santificar, nós temos, que não ser coniventes com o mal, não podemos participar, mas nós temos que condenar. De que forma se condena? Pela justiça de Deus. E aí nós vemos em sexto lugar, veja lá o versículo 6 e 7, Salmo 101, por favor. Os teus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, este lhe servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. O que ele está falando aqui? O que a palavra fala aqui? Que posicionamento nós temos que ter aqui? Posicionamento de estar, em boa companhia, de estar com os fiéis desta terra, com os homens e as mulheres de Deus, com o povo de Deus. A nossa alegria tem que, estar com os que adoram, que glorificam o nome do Senhor, e procurar estar em comunhão com os homens e mulheres de Deus. Nós somos cercados de pessoas que muitas vezes os objetivos delas são apenas mundanos, não querem saber das coisas de Deus, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada, só querem saber das coisas desta terra. Somos cercados de pessoas que colocam uma capa, uma fantasia, se dizendo ser de Deus, mas os seus interesses são interesses egoístas. A Bíblia fala que o Deus deles é o próprio ventre. Pessoas que enganam, pessoas que só estão interessadas em si mesmos. Mas a Bíblia fala também que existem os fiéis, que existem aqueles que amam a Deus de verdade, aqueles que têm prazer nas coisas do Senhor, aqueles que se consagram ao Senhor, aqueles que estão, querendo a mesma coisa que você, que eu, nós queremos. Sermos transformados, sermos de fato homens e mulheres que Deus, ao olhar para nós, Ele vem a ter alegria. Pessoas que que agradam o coração do Senhor. Nós temos que decidir, nós temos que se posicionar quem nós queremos de fato ser. Que tipo de evangelho nós queremos viver? Que tipo de pessoa eu quero ser? Qual é o testemunho que eu quero dar? Qual o legado que eu quero deixar para as próximas gerações, para os meus filhos, para a igreja do Senhor? Precisamos decidir sermos de fato um adorador que levanta as mãos ao Senhor sem ira, sem mácula. Nós temos que decidir e se posicionar e sermos cristãos, que desejam serem aperfeiçoados, de serem mudados, de ser lapidados, e dói, às vezes dói, e às vezes nós temos que pagar o preço. Muitas vezes Deus vai dizer para nós: olha, eu não quero que você faça mais isso, e nós temos que entregar a Deus. É fácil? Não é fácil. Mas tenha certeza que há uma grande transformação, há um grande mover em nossas vidas quando nós decidimos, então, aceitar, ser transformados pelo Senhor, a sermos boas testemunhas dentro de casa, a nos santificarmos, a não ser conivente com o mal, e buscar, as boas companhias,
que são os homens e mulheres de Deus, os profetas, as profetisas de Deus, sabe, o povo do Senhor, sabe, o povo que ama a Deus verdadeiramente. É prazeroso quando nós estamos, sabe, com pessoas que amam de fato a Deus. Agora é triste quando nós estamos perto de pessoas que estão presos à religiosidade, estão presos a coisas, sabe, que vivem torcendo o nariz para qualquer coisa, que ficam apontando o dedo para os irmãos, falando mal da igreja. Isso não é cristianismo, isso não é homem e mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus, sabe, busca de fato adorar o Senhor e ser útil na obra do Senhor. Decisões. Como têm sido as nossas decisões? Quais têm sido as nossas decisões? De que forma estamos nos posicionando? Sabe? Será que estamos cansados? Surge uma pergunta: será que estamos cansados de buscar ao Senhor? Ali Asaf, um dia, ele ficou olhando as pessoas, os ímpios, e ele começou a olhar e ver que, olha, eles prosperam, olha, eles têm saúde, estão sorrindo todo dia, estão fazendo festa, isso e aquilo. E ele olhou para si e falou: olha para mim, eu tenho conservado a minha vida em santidade, tenho buscado ao Senhor, mas parece que tudo está dando errado. Que proveito tem isso na minha vida? E aí ele fala que ele quase caiu, mas quando ele entrou na casa do Senhor, e quando ele entrou na presença de Deus, então, sabe, houve uma transformação. Ele entendeu que aquelas pessoas estavam em lugares escorregadios, que aquelas pessoas, rapidamente seriam destruídas, que aquelas pessoas não tinham ninguém por elas, e que ele sim estava fazendo o que era certo, a buscar o Senhor, adorar o Senhor e manter uma vida de santidade, porque sim, vale a pena, sim, aleluias, vale a pena a gente santificar ao Senhor, a gente se sacrificar ao Senhor, a gente abandonar as coisas aí fora para estar na presença de Deus, porque, queridos irmãos e irmãs, aleluias, vai chegar a hora, e esta hora está próxima, que o Senhor Jesus vai virar para mim, para você, e vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Então nós teremos ali a nossa recompensa, estaremos diante do Cordeiro, vamos nos assentar à mesa com o Cordeiro e vamos então provar da glória de Deus em toda a sua plenitude. Porque um dia, neste mundo, eu e você, nós nos posicionamos: eu já aceitei Jesus, está tudo bem. Não, é só início. Nos posicionamos para estar na presença do Todo-Poderoso, vim fazer aquilo que agrada o coração do Senhor nosso Deus, e dispostos, sabe, a nos despojar de nós, para que o nosso eu caia, sabe, e que Cristo resplandeça sobre nós, para que a glória do Eterno resplandeça sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Receba essa palavra no teu coração. Decida-se, sabe, se posicionar mais com o Senhor, porque o pouco que nós estamos fazendo, às vezes achamos que é muito, mas não. Deus tem muito mais e quer mais de mim, de você. Deus, Ele deseja nos transformar ainda mais. E tenha certeza que este mais que Deus quer para mim e para você, o maior beneficiado seremos nós. Eu e você, que nós seremos beneficiados. Eu e você, que nós então vamos receber essa dádiva do Senhor.